Era de mar aquele sujeito, porque dessa forma dizia o rosto e o gingado de andar. Veio num dia de fevereiro, lá para o final do mês. Assim, enredou a corda no cais, para por ali dormir o veleiro no sereno da manhã. Consistia em tempo de poucos viajantes, e menos vinham pela água. Desde antanho, jamais esteve enseada uma proa outra vez. Surpreendente aconteceu que, nem 2 semanas após o desembarque, e no outro dia, quando foi manhã, a corda que prendia-o havia desprendido da madeira roída do cais. Não entristeceu o sujeito marinheiro, no entanto. Punha-se ele dentro de uma casinha pequena ali por perto, que podia ver o mar. De certa tarde, arcou a cabeça através da janela e fitou o litoral vazio, ausente do que havia lhe trazido àquele lugar. Sumiu a vela encardida aos oceanos desvistos, até qualquer banda desimportante. Tampouco deu o trabalho de preocupar-se. Disse foi. Era corroída de velhice, a corda, demais até para aguentar o vento. Daí, nem pensou justificar de outro jeito. Tapou a janela com um pedaço de pano. Tinha-se como corajoso, mas, por fundo da alma, temia era alguém desconhecido ter-lhe passado a faca no veleiro e empurrado-o além de propósito. O homem caminhava na praia e queimava o rosto de respingo de sol, ainda que a verdade fosse a de que, de canto de olho, espreitava as beiradas dos extremos, em vista de encontrar alguém com cara má que pudesse aprontar com ele ou com seus bens. No entanto, tão vazio era onde estava, que tinha de ir além das rochas para vislumbrar um ruído de gente que fosse. Disso fazia o sossego. A quietude compunha a orquestra da paz, não sozinha, porém. Pois é de mar não só a água e a orla, mas o bafejo frio, o cheiro de tarde tropical, dos sóis, muitos sóis, derramados, engrandecidos à grama, cor de mel e alma do verão de um dito véu fúnebre. Devesse ali ter-se cuidado melhor para perder-se menos na brevidade da paisagem, que na instante mudança de quem a vê, renova-se igualmente. Resta a quem observa apenas assistir e contentar-se com a simplicidade de sua dialética, para não se perder na futilidade das exigências que trazem angústia. Contudo, tem-se de ser cauteloso ao apreciar paisagem como aquela, senão desacostuma a vista das coisas feiosas, e depois nada mais agrada, senão depois vicia no prazer das coisas belas, e nada mais contenta. Ao olhar as montanhas, observe assim, não a harmonia dos traçados, mas a gravidade das rochas. E ao ver arvoredos em sombras, observe assim, não a medida dos galhos, mas a tenebrosidade que deles apraz. E ao ver nuvens, observe assim, não a opacidade dos seus contornos, mas a serenidade de suas almas. Pois almas, sim são, as almas dos lugares. Bem como a alma de um cidadão não se vê nitidamente na aparência, mas em tal maneira que ele venha a agir, aos locais e aos objetos não acontece diferente. Pega-se um pouco de alma a cada vez que vê-se qualquer coisa à frente na vida, e ela junta-se à sua primordial alma, e então não são 2, mas uma alma somente, até que construída, irá buscar uma outra de acordo. Nunca se para de buscar almas simplesmente, a não ser quando vem a morte. Perder-se em almas há também o perigo, como fez o marinheiro, na hora que deu de puxar o pano da janela e fitar a paisagem adiante. Quando, porventura, em alguma hora, ocupava-se em luzir o ouro que trazia consigo e esquecia de espiar o lado de fora, via-se em estado pavoroso de solidão, como se a alma sua lhe tivesse sido roubada. Viciou-se. Daí, corria olhar acolá longe, no vazio, embora achasse que a vagueza do seu coração devesse ao silêncio. Sozinho era. Numa noite que veio,
Primorosa de frio e dessossego de alma, a brisa balançou o pano que cobria a janela. Voou ao lado de dentro da casinha, onde o vento passou pela fresta e tocou o rosto do sujeito. Largou-o em estado pensante, pois acabou por o acordar do cochilo e continha-se em espreitar lá fora, apreciar o mar que devia se unir ao céu. Porém, paralisou quando, de súbito, escutou o movimento de um corpo pesado pisando sobre a areia do lado de fora. Então não pôde tomar outra escolha, senão estender os braços ao falcão por cima do banquinho e saltar o peitoral para o parapeito da janela. A face sua acendeu no prateado de lua. Nada havia. Forçou os olhos a que vissem além. Quase prendeu-se na alma da noite. Mas virou-os depressa e lá estava uma silhueta parada de frente à porta estreita, imóvel. Colocou o rosto para dentro depressa. Depois foi apontando devagarinho com os olhos sorrateiros, a fim de ver se o que percebia era verdade. Era assim. Para a sorte, antes que fosse capaz de lançar a lâmina no desconhecido, o dito se virou e então fitou-o a face. Ora, reconhecia-o de certo lugar. O rosto não era-lhe estranho. Abra, o esquisito disse apenas. O marinheiro correu até a porta e assim fez, com uma frestinha para dizer: diga-me o que quer e verei se é quem vejo ser. De resposta recebeu: 3 pingados de ouro naquela pinga. Jogaram 2 na mesa e um voou no chão. A velha passou, chutou o pingado longe e foi parar na palma do velho, que achou ser sua dentadura e daí mordeu. Marcado na parte da coroa o pingo está, com o furo de um dente só do velho, pois o outro pirata lhe cortou fora. Rangeu a porta quando aberta e estalou o chão quando pisado. Os homens foram ao outro cômodo, além da cozinha por onde entrava, o quarto com a cama e a janela. O chegado pôs-se sentado na beira do colchão. O marinheiro disse: busca o pingado que o velho mordeu? Certamente, respondeu-lhe Curto. O sujeito do mar fuçou no caixote de ouro que lustrava antes. Então puxou do fundo uma grande moeda que cobria a palma da sua mão. Jogou-a ao outro homem, que metodicamente agarrou-a e, após levantar o braço, apontou-a contra a luz tênue passante da janelinha. Virou-se para o marujo e olhou-o friamente. Nada falou. Ora, vi a praia quando ainda era tarde de ontem. Nada havia de navio no limiar. Como veio? O anfitrião perguntou, encafifado. Do mesmo modo que veio aqui, e não a outra praia em outro lugar, colega, respondeu o outro, o chegado. Vim de veleiro, e veja só, degradou-se a corda que o prendia no cais. Mas lhe digo, este lugar eu não quero deixar tão depressa. Quem sabe, não faz uma morada ali do lado, e então rendemos nossas almas à beleza da costa, até o fim de nossas vidas. O outro ficou quieto, parecia ter perdido as palavras. Pode ao menos me contar, continuou. A vontade nos levou até a pinga daquela vez, e então pagou ao sujeito 3 pingados de ouro que tinha. Jogou-os na mesa e 2 lá caíram, e um quicou para fora. Baixou a coluna para no chão pegar, mas a velha que passava chutou-o e foi parar na mão do outro velho que mordeu-o. Ao menos eu arranquei-o da boca suja daquele homem, e ele disse: dói muito. O pirata arrancou meu dente ontem. Daí o marinheiro caiu em risada, como se revivesse o momento. Como fugiu? Os barbudos correram atrás de ti, pois não pagou o 3º pingado, e depois pulou no mar. Segurava os 2 pingados de ouro que ficaram sob a mesa, nem tampou o nariz de mãos ocupadas que estava. Fez-se muito bem de morto quando boiou o corpo seu na água. Jurei que assim tinha ido pro além, e era verdade. E eu achei que nunca mais veria-o, mas cá está. Esperou. Sem resposta, continuou a falar. Fazia dias que não fazia coisa parecida.
Gozado que, se o senhor não tivesse apanhado de volta os 2 pingados de ouro que pagavam a pinga que bebeu, estaria eu noutro lugar, com certeza. Curioso que o senhor morreu naquele dia, e tristonho eu passei a faca numa corda para desprender o veleiro enquanto fugia. Agora lembro! Ela estava cega, então correu o nó apenas. Tive de desfazê-lo com os dedos frios, lambuzados de sal das lágrimas que do meu olho escorriam a lamentar a sua morte. Fez-me isso parar a praia inexplorada e quieta. Fez-me isso resgatar somente o pingado mordido do senhor, que fez-se ele ter um dente somente, pois fez-se o pirata tê-lo arrancado o outro. Fez-se isso o veleiro desprender-se do cais, pois havia eu cerrado a corda, e sequer lembrava porque eu chorava demais. Fez-se isso minha angústia, que se fez colocar uma cortina para tapar a janela. Então, deve-se isso que está aqui, diante, pois veio buscar o 3º pingado de ouro que eu trouxe comigo. Ora, veja se a alma das coisas não as fazem acontecer, e então elas nos renovam, e somos outros que não nós, mas nós, por sermos a união dos outros. Ora, nem sei mais quantas almas eu tenho. O tal colega era vazio de tudo. Não expressou nada, quase que como um desalmado que respira e carrega o corpo com o vento. Esquisito, que parece você tão morto quanto antes fingiu, notou o marinheiro. Não pode ter achado a praia levianamente, e muito menos nadado abraçadas até aqui. Mas você não trouxe navio? Como veio? Torno a perguntar. De minha janela não vejo barco de nenhum tipo. Responda-me apenas. O que trouxe-o aqui? O sujeito olhou e disse: minha alma. Depois, a porta de entrada bateu, porque ninguém havia a fechado. Desviou a atenção do marujo, que não viu sequer o rosto do tal colega outra vez. Mais tarde, pensou, pouco sabia ele, o que disto havia imaginado e o que disto havia ocorrido. Mas tanto fazia, pois assim são as coisas, e no que se imagina e no que se vê, obtém-se a alma de todo jeito. Perceba, 3 pingados de ouro e joga-os na mesa. 2 ficam e um vai ao chão. A velha passa e chuta-o, e o velho pega-o. Se confundiu a moeda com sua dentadura, nenhum dente marcou-a quando mordeu.